Vamos ouvir a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4. Eu prometo ser o mais breve possível. Marcos no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 até, na verdade, o primeiro versículo do capítulo 5. Marcos 4, 35. Encontraram? Amém? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Diga para a pessoa que está próxima a você: você vai passar para o outro lado. Diga para o outro lado agora, diga para alguém: você vai atravessar para o outro lado. Pai, fala conosco. Ajuda-nos a avançar em direção ao que o Senhor tem para nós. Não nos deixa presos, Senhor, nos lugares da nossa comodidade, nos lugares, Senhor, da nossa confiança própria, nos lugares, Senhor, daquilo que nós já desfrutamos até aqui. Nós queremos obedecer o Senhor e passar para a margem dos lugares que o Senhor tem, onde milagres vão acontecer, onde pessoas precisam ouvir a Tua voz, onde a Tua igreja vai avançar com glória. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra e que a Tua vida seja depositada em nós nessa hora. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. O tema daquilo que eu quero ministrar nessa noite é: passemos para outra margem. Passemos para uma outra margem, para outra margem. Passemos para outra margem, nesse texto, é um desafio para sair da zona de conforto. Se tem uma coisa, irmãos, que eu já falei aqui várias vezes, eu quero repetir para você ter certeza disso. Uma coisa que eu gosto é zona de conforto. Eu gosto. Lá tudo é mais tranquilo. Na verdade, eu sempre busco ela, como todo mundo. Mas se tem uma coisa que Deus detesta, é a nossa zona de conforto. Porque todas as vezes que a gente chega lá, Ele dá um jeito de nos tirar dessa zona de conforto. Porque Ele sabe que é na zona de conforto que às vezes a gente se sente seguro, mas nós que vivemos nele, nós precisamos a depender dele. Ele sabe que na zona de conforto eu deixo de crescer, e Ele olha para nós e vê o nosso potencial e diz: você ainda pode crescer muito mais. É na zona de conforto que a gente diz: não vai dar, porque o que já tem já é o suficiente. E é fora da zona de conforto que Ele diz assim: eu sou uma fonte inesgotável, provai e vede. Jesus e seus discípulos, irmãos, eles estavam ali na Galileia, no quintal da casa deles. Ali era no lado ocidental do Mar da Galileia, e eles estavam acostumados a viver. O cenário era um cenário bonito. Eu já estive lá. É bastante confortável, prazeroso aos olhos. Eles conheciam as pessoas, eles dominavam a geografia, eles identificavam-se com a cultura, com os costumes. Para eles,
tudo já estava no que eles sempre pediram a Deus. Eles se sentiam em casa. Mais que isso, as coisas realmente estavam fluindo. Jesus estava operando milagres, o nome de Jesus estava correndo, as multidões vinham à praia para ouvir o Senhor, a fama de Jesus se espalhava cada vez mais, as multidões experimentavam milagres, tudo estava acontecendo, tudo perfeito, até que Jesus chega para eles e diz assim: estão gostando de tudo que vocês estão vivendo? Passemos para outra margem. O outro lado, a direção que Jesus apontava, era uma terra diferente. Era uma terra do diferente. A região de Decápolis, que era aquele lugar onde Jesus estava direcionando aqueles discípulos. Decápolis porque eram 10 cidades romanas, povoada por pagãos, gente de cultura estranha, ofensiva às tradições judaicas. Aquele era um território hostil, relativamente desconhecido para eles. Ao menos eles não dominavam e nem se sentiam à vontade de participar da cultura, dos costumes daquele lugar. Como judeus, bairristas, xenofóbicos, eles não queriam se misturar, porque lá estava um povo impuro. Então nem lá eles sabiam como que eram as cidades, porque eles não poderiam se misturar com aquele povo. Além de tudo, para chegar daquele lado, do outro lado da margem, era necessário um esforço extra. Para chegar lá, eles precisariam romper cerca de 18 quilômetros de distância. Essa era mais ou menos a distância entre uma margem e outra do Mar da Galileia, daquele grande lago. Passar para outra margem é, na verdade, um apelo de Jesus, não só para os discípulos daquela hora, mas para a igreja desses dias. A vida cristã, irmãos, começa assim na nossa casa. Ela se estabelece nos ambientes onde a gente considera nosso, onde a gente se sente à vontade. Mas o evangelho não pode parar por aí, porque o evangelho também é um desafio a irmos além, a experimentarmos coisas mais profundas, a sermos usados na tarefa de alcançar gente que é diferente de nós, gente que talvez consideremos muito distante das nossas realidades. Não se trata apenas de ter um lar cristão, de assistir um culto online da sala da minha casa, onde todo mundo já conhece o evangelho. Não é estar todas as semanas no culto da igreja. Não é apenas ser um bom crente, onde eu me sinto em casa, dentro de um ambiente que eu já constituí como um ambiente seguro para mim. Ser um verdadeiro discípulo, meu irmão, é acompanhar Jesus no desafio de ir além da zona de conforto. Nesses dias, eu não sei se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, mas o que o Senhor está dizendo para nós é: passemos a outra margem. Talvez você precise de bons motivos para ir além do seu mundo, porque você ainda não entendeu que esse é um chamado não só para aqueles que se despertam, que a estratégia que nós estamos usando nesses dias, chamada estratégia de casas de paz, que é somente um pretexto para que eu e você aproveitemos do pano de fundo das coisas difíceis que estão acontecendo na vida de muitas pessoas e ofereçamos a elas a oportunidade de experimentar a paz que nós experimentamos. Talvez nós precisemos de bons motivos para sair de uma cultura que eu mesmo criei, em dizer: esse trabalho não é meu, esse trabalho é de uma outra pessoa. Afinal de contas, eu não tenho condição suficiente para falar. Quem sabe, se alguém me fizer perguntas e eu não souber responder, se alguém levantar algum assunto polêmico e eu não quero envergonhar o evangelho. Deixa eu dizer, meu irmão, você não é a última cocada
do não sei o que, eu sempre me confundo com isso aí, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, a cocada preta do rei da barriga roxa, alguma coisa desse jeito. Você não é. Se você pensa que em você está a capacidade de envergonhar o Evangelho, meu irmão, o Evangelho é muito maior do que nós. Ninguém envergonha o Evangelho. Ninguém envergonha o sangue vertido na cruz. Não tem nada que envergonhe o Evangelho de Jesus. Jesus é mais poderoso. Não há vergonha no Evangelho. Você pode se envergonhar você mesmo, mas o Evangelho não. Porque o Evangelho não tem como envergonhar. Ele é muito poderoso. Ele é muito grande. Ele é muito perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade. Não tem como envergonhá-lo. Às vezes a gente se envergonha e mostrar para todo mundo que nós não somos aquilo que pregamos. Mas o Evangelho não. O Evangelho não pode ser envergonhado. E na verdade, meu irmão, é na minha fraqueza que Deus revela a sua fortaleza. É quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É quando eu digo, olha para mim, eu sou um desvalido, em mim não tem algo bom, mas o Senhor está fazendo coisas extraordinárias em mim e através de mim. Na verdade, não precisa ser perfeito para representar o Evangelho. Pelo contrário, para representar o Evangelho tem que ser bastante torto. Deus não chama os bonzinhos. A gente não muda só de religião, de práticas. A gente sai das trevas e vai para a luz. A gente não melhora quando a gente vira crente, a gente muda de vida. Ah, não me tornei uma pessoa melhor. Não. Eu nasci de novo. Porque o que eu tinha antes não prestava. O Evangelho veio e eu nasci de novo. Esse é o Evangelho. Fora disso é religião. Então quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa olhar e dizer, será que em mim eu tenho as qualidades suficientes para que eu saia desse nível e vá para um outro nível? Claro que você tem. Se você é testemunha, e testemunha é aquele que vê, é aquele que experimenta, é aquele que entende, que sabe o que está acontecendo. Deus não chamou advogados do Evangelho, Deus chamou testemunhas. Gente que fala, eu não sei como é que é, eu não consigo entender, eu posso não entender tudo, mas uma coisa eu sei, eu estou vivendo. É funcional para mim, funciona na minha casa, é verdade para a minha vida. Eu não sei explicar tudo, mas eu não posso tirar uma experiência que eu estou vivendo, isso eu não posso. Evangelho é isso. E aí talvez, irmãos, a gente precisa de bons motivos para ir além do nosso mundo, na direção do mundo que Deus quer alcançar. Eu vou lhe dar hoje alguns bons motivos, bem fortes, para que a gente saia desse lado e vá para o outro lado da marcha. Você está preparado? Você está disposto para ouvir? Primeiro motivo, irmãos, é que o Evangelho é grande demais para ser vivido apenas no conforto da nossa sala de estar. Primeiro grande motivo que a gente precisa entender é que o Evangelho é grande demais para ser vivido apenas no conforto da nossa sala de estar. Hebreus 2:3 vai dizer para nós que grande revelação nós recebemos. Lá em Marcos 16:15 e 16, o Senhor nos dá a grande comissão, o mandamento da ressurreição. O Senhor, cheio de autoridade, nos comissiona a irmos e fazer discípulos. Esse é o objetivo primordial da igreja. Se fomos salvos para isso, para falarmos, ensinarmos, para expandirmos aquilo que o Senhor está fazendo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 11:16 diz isso. O Evangelho é uma riqueza grande demais, irmãos, para ficar confinada nos limites da nossa vida ou dessa igreja. É uma afronta à graça de Deus a gente viver apenas desfrutando do que mudou nas nossas vidas, ou compartilhando apenas com quem bate a nossa porta. Se alguém vem e diz, por favor, fala comigo, aí a gente faz o favor. Se alguém vem nas programações que a gente faz a festa, a gente quer, e às vezes só agrada a gente,
Não fala a linguagem de ninguém. E a pessoa, quando ainda vem, a gente quer fazer, acha que está fazendo um favor. O evangelho é grande demais. Uma vez que a gente recebe a salvação, a gente se torna um grande, ou na verdade se torna um grande pecado. O maior pecado nosso, o pecado de omissão. Um dos grandes pecados, irmãos, que às vezes a gente não olha para ele, a gente fica muito preocupado com os pecados de moral. A gente olha, ai, fulano adulterou, fulana fez isso. Ai, a gente fica escandalizado com algumas coisas que as pessoas têm feito. Mas sabe um grande pecado que todo mundo cai nele? Pecado para Deus é pecado. É o pecado da omissão. Nesses dias, irmãos, é o dia que mais a gente tem ouvido assim, olha, lave as mãos. Não é? Lave as mãos, higienize as suas mãos. Por conta da proliferação do coronavírus, a gente tem feito isso todo o tempo. Lavado as mãos. A gente não toca em pessoas, a gente não abraça. A gente chega em casa, se você tem bons costumes, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é lavar as mãos, é tomar um banho, é tirar essa roupa que você está, que você foi à rua. Para quê? Por que nós fazemos isso? Porque a mão toca, a mão vem no olho, vem na boca, ela transmite esse vírus, a gente passa, nunca se gastou tanto em álcool gel. A gente está fazendo isso todo o tempo. Lavar as mãos. Essa semana eu estava lendo a palavra e eu estava vendo um homem que lavou as mãos. Mas lavou as mãos de um jeito bastante pejorativo, um jeito muito ruim. Pilatos lavou as mãos. Diante da decisão mais importante da sua vida, ele decide lavar as suas mãos. Num sinal de omissão. Eu não decido, decidam vocês. Eu tenho poder para fazer, porque se ele quisesse, a gente sabe que o plano fundamental, o plano de salvação de Deus, estava incluído o sofrimento de Jesus, a cruz, isso é inquestionável. Mas Pilatos, se quisesse, ele tinha recebido notícias, a sua esposa tinha tido sonhos, tinha tido uma experiência com Deus, ele mesmo não achava culpa em Jesus, não tinha. Quem não é culpado não pode ser condenado. Mas ele, diante das pressões, o que ele faz? Ele se omite, lava as mãos. Sabe uma coisa, irmãos, que o Espírito Santo tem me dito nesses dias? É que a gente tem lavado as nossas mãos espirituais. A gente está pegando esse costume de lavar as mãos, mas as nossas mãos espirituais não podem somente ser lavadas no sinal de omissão. Do que eu tinha autoridade para fazer, eu não faço, eu deixo para o outro fazer. Que as coisas aconteçam no curso natural que elas devem acontecer e eu não interfiro com a autoridade que me foi instituída, instaurada. Você, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ouça bem, igreja. Abra os seus ouvidos para ouvir. Você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Você tem autoridade na tua voz. É por isso que você não pode ficar gritando igual uma louca lá na sua casa, xingando os seus vizinhos, amaldiçoando os seus filhos, falando mal do seu marido. Porque quando você fala, meu irmão, quando você fala, minha irmã, você está liberando palavra, e a sua palavra tem poder. Porque a sua boca é ungida. Você é ungido de Deus. Ei, você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Você é ungido. Então quando você chega no seu trabalho, você não fala essa desgraça, essa praga desse patrão, essa miséria dessa semana. Você não fala isso, você fala: essa semana é uma semana abençoada, o meu trabalho é abençoado, o meu patrão é abençoado, a minha casa, a minha rua, essa cidade não é uma cidade violenta, uma cidade desgraçada, uma cidade sem solução. Ah, só Jesus na causa, como se não tivesse mais jeito. A gente fala só Jesus na causa como se não fosse resolver. Quando a gente deveria dizer assim: não, Jesus vai entrar nessa causa e vai ter transformação. O socorro não vem de governo, o socorro não vem do novo prefeito, da nova Câmara que será instituída, apesar de ser muito importante. O socorro vem do Senhor. Do Senhor. Essa cidade é abençoada. Eu entro nessa cidade, cruzo a linha ali na estrada, já abençoando a cidade. Não tem um dia, eu já ensino os meus filhos a fazer isso. Quando a gente fala terra abençoada, terra bendita, terra cheia de prosperidade, terra de paz, terra de bênção. Quando eu esqueço, o Espírito Santo me lembra. O que você faz? Você tem autoridade. E às vezes a gente recebeu a autoridade, o que a gente faz? Lava as mãos. Ah, não, a pessoa escolheu viver nas drogas, deixa ela, não tem nada para fazer. Não, meu irmão.
dobra o teu joelho, libera a tua palavra. Creia que o Senhor vai te dar aquilo que o teu coração deseja. Você está vendo aquele teu marido chegando lá, embriagado dentro de casa, você vai ver um homem cheio do Espírito Santo. Você está vendo aqueles teus filhos que passam a noite inteira fora de casa e voltam, você nem sabe onde eles estiveram. Ah, meu irmão, levanta a tua voz, há autoridade na tua voz. Você está vendo aquela zona que está lá, a tua rua? Erga as tuas mãos e diz assim: aqui não, Satanás. Aqui mora um crente cheio do Espírito Santo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o temem. E Deus os livra. O Senhor livra. Você está vendo a violência crescer lá no teu bairro? Erga as tuas mãos. Sabe o que a gente faz? A gente lava as mãos. Meu irmão, não vai ser ninguém que vai trazer a solução. Deus nos plantou como igreja aqui para mudar essa cidade. Você entende isso? O evangelho é muito grande. Não pode ser vivido só aqui. A gente senta aqui, bate palma, recebe de Deus, celebra as nossas conquistas, fala para o mundo: olha para nós somos vitrine do Senhor. E aí? Nós precisamos nos levantar nesses dias. A essência da igreja, cuja palavra igreja na Bíblia é eclésia. Eclésia é chamados para fora. Não faz sentido, irmãos. Estamos num mundo sem a ambição de alcançar todo mundo. Não faz sentido. Estamos plantados nessa cidade sem a ambição de ver Jesus entrando em cada casa, em cada família, em cada pessoa, restaurando a tua casa, os seus amigos. Não tem sentido você ver os teus amigos todos aí vivendo na bandalheira, tomando todas, usando tudo que tem de porcariada por aí, e você não ter compaixão de dizer: não é essa a vida que ele pode levar. Eu sei o que ele pode experimentar, porque eu sou testemunha. Segunda coisa, segundo motivo: há mais poder, há mais do poder e da identidade de Jesus, que a gente só vai conhecer quando nós passarmos para outra margem, na travessia da outra margem. É quando a gente sai da nossa zona de conforto. É quando a gente se expõe aos riscos de cumprir o chamado de Deus, é que nós crescemos em fé. Não é sentado, não é, irmãos, o conhecimento da palavra, ele é bastante importante, mas essa palavra só tem poder quando ela é posta em prática. É na obediência da palavra que tem crescimento. Porque tem gente que conhece os versículos tudo, conhece a palavra toda, mas é infantil na sua fé. Sabe tudo aqui, mas na hora da luta a pessoa desaparece. Ou na hora do teste ela é desaprovada. Quando a pressão vem, ela esmorece, mesmo conhecendo. Porque só conhecer por conhecer é ter a semente fora da terra. A semente fora da terra não dá fruto nenhum. Ela precisa ser cavada, enterrada, tapada, adubada e passar pelos processos. Então o conhecimento da palavra é importante, mas a obediência à palavra é que traz crescimento. É quando eu pego, por isso que tem gente que é muito mais maduro na fé, mesmo sem conhecimento, porque o pouco conhecimento que tem, põe em prática. Sai com aquilo que Deus diz para ela fazer e ela obedece e faz, e Deus promove aquela pessoa. E gente que tem uma cabeça desse tamanho de conhecimento bíblico, que só pesa e a pessoa não sai do lugar, porque não colocou em prática, não obedece. Conhece para apontar o erro dos outros, mas nunca para consertar a si. Conhece para saber o que está de errado na vida de alguém, mas nunca para botar isso em prática e para ser uma testemunha viva daquilo que a palavra diz. Pessoas que não aceitam desafios, elas permanecem infantis. Ainda que o tempo passe, essas pessoas não crescem na fé. Pessoas que não aceitam esses desafios, não experimentam
o poder sobrenatural que o Senhor quer ativar em nós, quando nós nos alinharmos com o propósito desse poder. Atravessar para o outro lado pode sim, irmãos, significar algumas turbulências. Como esses discípulos, quando eles disseram vamos passar para outra margem, o que aconteceu? Uma grande tempestade. Ainda bem que você está prestando atenção. Uma grande tempestade. E grandes tempestades vão acontecer às vezes quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Grandes tempestades também acontecem quando nós estamos dentro do propósito do Senhor. Posso aliviar o seu coração nessa noite? Talvez você esteja aí questionando a Deus, dizendo: Pai, eu tenho feito tudo certinho e só estou passando por tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você está sendo recompensado pelo Senhor, ainda que meio em tempestades. Não é porque você faz tudo certinho que garante você uma vida tranquila. Na verdade, o fazer tudo certinho faz você atravessar para o outro lado. Porque tem gente, irmãos, que a tempestade vem e que a pessoa afunda no meio do mar. O permanecer fazendo certo vai te garantir o resultado, mas não te tira no meio da tempestade. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Atravessar para o outro lado sim significa tempos difíceis, mas também, irmãos, atravessar para o outro lado nos dará a possibilidade de descobrir mais plenamente quem o Senhor é. Aqueles discípulos já conheciam a Jesus, mas eles nunca teriam a revelação dele como aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Se eles não tivessem passado por aquela luta, eles não teriam tido aquela revelação de Jesus. Se eles não tivessem aceitado o desafio da travessia, eles nunca conheceriam Jesus nessa plenitude. Terceiro motivo que você precisa passar para outra margem. Existem pessoas cuja única esperança é chegarmos aonde elas estão sofrendo. Você precisa passar para outra margem, irmãos, porque existem pessoas lá do outro lado dessa margem, em outro tempo da sua vida, fora da sua zona de conforto, daquilo que você está acostumado a fazer, que precisam experimentar Jesus. Olha o texto que nós lemos. A Bíblia diz que a tempestade não conseguiu impedir, como a tempestade não vai conseguir impedir você. A tempestade não vai conseguir impedir você, meu irmão. Você está entendendo isso? Então essa é uma desculpa que já não dá. Eu estou passando muita luta, então não dá para fazer. Não. A luta não te desqualifica de chegar na outra margem. Na verdade, é no meio da luta que você vai experimentar Jesus de formas tão especiais, tão poderosas, que vão garantir você chegar lá do outro lado. Porque quando chegar lá do outro lado, você tem pessoas que precisam de você. Quando eles chegam do outro lado, eles chegam na terra dos Gerazenos. E é lá, irmãos, que eles vão dar de cara com aquele endemoniado gadareno. Marcos, no capítulo 5. Põe para mim aí, por favor. Marcos, no capítulo 5. Põe para mim, projeta aí, obrigado. Marcos, capítulo 5, olha lá. Vamos ler ali do versículo 1 até o 5. Vamos ler, eu quero terminar lendo essas passagens com você. Marcos, capítulo 5, a partir do 1, diz: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que imagem terrível. A primeira coisa que eles chegam lá, eles se deparam com essa pessoa. Aquele gadareno era um ser humano, embora não parecia um bicho, um animal. Mas ele era um ser humano. A ação demoníaca havia desfigurado dramaticamente aquela vida. E a sua única chance de retomar o controle da própria vida era um encontro com Jesus. Hoje também,
o nível de cativeiro, de angústia, desesperança, em que muitas pessoas à nossa volta, irmãos, estão vivendo, muitos seres humanos estão experimentando, pessoas que são tão amadas por Deus quanto nós somos, já deveria ser um motivo suficiente para eu e você decidir ir em direção a essas pessoas. Talvez você não tenha a ideia, você vive com pessoas que andam assim, não no seu jeito físico, talvez a gente não encontre, por mais que a gente encontre, são figuras muito peculiares, muito pontuais, mas tem gente que senta, que mora do seu lado, que você escuta lá da sua casa, as guerras, os palavrões, as brigas, as pessoas que caminham com você, que você não tem nem ideia o que elas fazem quando elas estão sozinhas, as pessoas que trabalham com você, que estão na sua faculdade, que vão para a escola junto com você, gente que você convive todo dia, mas está desesperada, elas são alvos do amor de Deus. A questão é que nós não veremos e nem sentiremos se a gente não sair do quintal da nossa casa, se a gente não abrir mão do nosso clubinho evangélico, da nossa zona de conforto cristã, da nossa igrejinha que está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, das coisas que nós mesmos criaram. O Senhor, meu irmão, nos mandou amar o próximo, porque o amor e a compaixão não pode só ser demonstrada de longe. O amor e compaixão requer aproximação. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá do céu dizendo: eu os abençoo e sejam salvos. Não, Ele deu o seu Filho por nós. O seu Filho veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que a gente tenha vida abundante novamente nele. Amor e compaixão requer aproximação. Por isso que eu e você estamos esses dias orando e jejuando para Deus nos mostrar quem são. Que a gente não seja semeando a palavra, não saia semeando a palavra com gente que não quer ouvir, mas existem pessoas que estão lá do outro lado da margem, esperando a gente chegar para serem libertas, tocadas, transformadas pelo poder de Deus. E não é nada a não ser orar com essa pessoa. Irmãos, essa casa de paz vai ser uma casa de paz tão extraordinária que você vai ter filhos da paz lá no seu trabalho, colegas de trabalho que durante o seu almoço você vai estar orando com essas pessoas durante 7 semanas, e você vai ver Deus agir poderosamente na vida dessas pessoas. Quarto motivo: uma igreja passiva, confortada, não perturba o império das trevas. Um bom motivo que a gente precisa ter para atravessar a margem. Vocês estão comigo aqui ainda? Estão, irmãos? Uma igreja passiva, confortada, ela não causa temor ao inferno. Olha lá versículo 6 e 8. Pode deixar projetado, tá, Rafa? 6 até o 8. Diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmãos, tem um clamor no coração das pessoas que elas nem sabem. Tem uma necessidade por Deus que você não imagina. Você pensa que essa pessoa é resistente, que ela é durona, que ela não está ouvindo, que ela não está vendo. Meu irmão, você não sabe a sede que ela tem. Vai lá, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Foi a primeira coisa que Jesus disse. Quando Jesus viu aquele homem naquele estado, ele disse: não pode viver assim. Espírito imundo, sai desse homem. Aí o espírito imundo responde: que tenho eu contigo? Te peço que não me atormente. Irmão, deixa eu te dizer, por que Jesus foi crucificado? Porque ele era bonzinho? Porque ele não incomodava ninguém? Você já pensou nisso? Por que levaram Jesus a ser crucificado? Porque Jesus incomodava. Tem muita gente, irmãos, tentando expressar Jesus de uma forma que às vezes Deus não quer ser expressado. Com muita amizade, sem confronto. Não que você tenha que ser agressivo, falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Você tem que amar. Só pode ser falado em amor, em preocupação. Mas a verdade tem que ser dita.
O evangelho precisa ser pregado. A palavra precisa. Não tem como, irmãos, a gente deixar que algumas coisas aconteçam. Se nós somos do Senhor, somos do Senhor. E na nossa frente, as coisas do Senhor vão continuar sendo do Senhor. Aleluia! Isso mesmo. Pedrinho está ligado. É desse jeito. Não tem como, irmãos. Sabe, existem algumas coisas que a gente se tornou tão politicamente correto, que a gente fala, não, cada um tem a sua, não vamos falar de nem nada de religião. Você não está falando de religião, você está falando de salvação eterna. Você não está querendo que a pessoa mude de religião, você está querendo que ela tenha um encontro com Jesus. Religião, ela resolve a vida dela. Agora, Jesus muda a eternidade da pessoa. Coisa que a igreja metodista não resolve, igreja católica não resolve, centro de umbanda não resolve. Ninguém resolve a eternidade. Só quem resolve a eternidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que nós estamos falando. É de vida e de morte. É de vida com Deus ou vida sem Deus. De uma eternidade com Deus ou sem Deus. Então nós estamos falando isso, irmãos, quando saímos para orar com alguém, para que a pessoa experimente Jesus, para que a porta do coração dela se abra, para que ela ouça a palavra. A gente não está querendo encher a igreja metodista, nós estamos querendo resgatar pessoas do império das trevas e colocá-las no império da luz. Você está entendendo, irmãos? Que às vezes a gente se acostumou a tanto ouvir para nós, para mim, o que eu tenho a ver, como que eu posso ser abençoado, eu preciso tanto, e o Senhor está dizendo, você já é muito abençoado. Você já é muito abençoado. Você sabe disso, que você já é muito abençoado? Você é muito abençoado. Para gastar toda essa bênção somente com você. Uma igreja passiva não confronta, não perturba. Um dos sinais mais claros do reino de Deus é a quebra do domínio demoníaco. A igreja só é de fato uma igreja quando ela atormenta Satanás. A igreja só é igreja quando a gente tira a sensação de soberania que Satanás colocou em algumas situações. Porque tem algumas situações que parece que o diabo é soberano, entre aspas, que ele não é. Aí a gente fala assim, nessa situação não tem jeito. Tem jeito, se Jesus entrar, tem jeito. Eu quero dizer isso, meu irmão. Essa cidade tem jeito porque Jesus está passando nessas ruas. Enquanto nós estamos vivendo a nossa fé na tranquilidade das nossas casas, das nossas igrejas, o inimigo domina tranquilamente o mundo. É preciso, irmãos, que eu e você atravessemos para o outro lado com a notícia que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Tanguá, o reino de Deus chegou. Quinto motivo, a gente caminhar para o final. Outro motivo para a gente passar para o outro lado. Alguém precisa investir mais do que Satanás na vida das pessoas. Alguém precisa se despertar e investir nas vidas mais do que o império das trevas. Olha lá Marcos 5, de 9 a 13, dizem, perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondeu, Legião, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Os demônios conversando com Jesus. Ora, pastava ali uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000 porcos. E precipitaram de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Só que quando aconteceu isso tudo, irmãos, a cidade, ao invés de ficar feliz com o que tinha acontecido, os donos dos porcos fizeram o quê? Expulsaram Jesus. Fala, não, aqui não, o senhor está causando muito problema. Esse negócio de libertação que está acabando com a nossa fonte de renda, isso não dá certo. Antes era só um homem lá que morria, o problema é dele, deixa ele morrer para lá. Agora afetou aqui as minhas finanças, afetou o meu investimento, me tirou aqui algum conforto, isso já não está sendo bom para mim. O inferno, irmãos, investe pesado para manter as pessoas no cativeiro.
Havia uma legião demoníaca naquele gadareno. Sabe, uma legião demoníaca quer dizer que tinham mais de 3.000 espíritos imundos ocupando a vida daquele homem com uma desgraça tal que ele não conseguia viver. Olha aí a sua volta. Veja quanto investimento satânico para macular as nossas crianças, para escravizar os nossos jovens com drogas, com crime, para prender pessoas com ideologias, com sofismas, com mentiras terríveis, para desfigurar famílias, para destruir casamentos. Não é possível, irmãos, que o reino de Deus não tenha uma resposta para tudo isso. Não faz sentido Satanás investir tanto na destruição das pessoas, mais do que nós como crentes, como servos, em não nos doar por completo. Um tempo da nossa... eu não posso me envolver nisso não, porque eu estou muito atarefado com o meu trabalho. Espera aí, meia hora, 40 minutos da sua semana em orar com alguém, em procurar alguém, vai atrapalhar suas semanas de trabalho? Será que o inferno faz todo o movimento para manter essa pessoa cativa e você não pode dar 40 minutos da sua semana para ir em direção a alguém e orar com essa pessoa? Será que o diabo valoriza mais do que você como alguém que sabe o preço que foi pago por essa vida para ser alcançada? Será que nós como igreja estejamos tão apegados às coisas que construímos, às estruturas que mantemos, que para nós abrir a nossa casa, sair do nosso conforto, parar, ainda que seja um tempo da nossa vida para investir na obra, na salvação de pessoas, é demais, irmãos. Olhe para nós, olhe para o nível de investimento que você tem tido para a salvação das pessoas à sua volta. Ah não, eu já tenho dado dízimo e oferta. Muito bem, parabéns. E esse já é o tudo? Não, eu pago o pastor, ele tem muito tempo, ele ganha um salário para fazer isso. Tem gente que pensa isso. Não, ele está lá, ele não tem que se preocupar com nada. Os líderes da igreja também lá. Não, meu irmão, esse é o chamado seu como crente, como pessoa cheia do Espírito Santo. Se hoje você está onde você está, você é ministro de Deus naquele lugar. Deus abriu aquela porta de trabalho para você, para que você fosse um canal de Deus para aquelas pessoas. Deus chamou você para morar naquela casa, porque Ele queria que você fosse um canal de Deus para aquela rua. O Senhor te fez nascer naquela família, porque você tem responsabilidade espiritual sobre aqueles seus. Coisas que ninguém vai poder fazer por você. Esse é o chamado. Olha o investimento que o reino das trevas tem, e nós ficamos tão apegados. Não posso, estou ocupado. O que é mais importante, meu irmão? Ninguém está pedindo a você para ficar enclausurado num mosteiro, abandonar toda a sua vida. Apesar que o chamado do evangelho é esse, abandonar a sua vida. Mas ninguém está pedindo a você isso. Estamos pedindo a você para olhar à sua volta e ter um mínimo de compaixão com as pessoas que estão à sua volta. Sexto e último motivo, para nós terminarmos: a experiência de ver uma vida liberta e transformada vale qualquer sacrifício. Versículo 14 e 15 diz: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, isso é tão importante. A salvação de um ser humano não tem preço. Ver alguém retomando o seu destino, tornando-se um testemunho vivo do poder, do amor de Deus, e sermos participantes desse processo, confere um outro valor à nossa existência. Sempre vai valer a pena correr o risco e pagar o preço
para viabilizar milagres assim. Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Imagina se alguém decidisse não fazer isso na sua vida. Onde você estaria agora? É tempo de nós irmos além da nossa zona de conforto. É tempo de nós ousarmos fazer a obra de Deus em territórios que a gente não conhece. Jesus está nos chamando hoje, igreja, para ir com Ele para outra margem do Mar da Galileia. Nós precisamos ter coragem de obedecer. Se nessa travessia nós encontrarmos alguns desafios, algumas tempestades, algumas situações difíceis, e nós vamos encontrar, nós também teremos a chance de conhecer faces do poder do nosso Deus como nós nunca conheceremos se mantivermos na nossa zona de conforto. O convite de Deus para nós hoje é: vamos, igreja, vamos em direção aos perdidos, vamos nos levantar para salvar pessoas, vamos tirar os nossos olhos de nós, vamos colocar os olhos daqueles que precisam. O chamado de Deus para nós hoje é: vamos, porque há uma recompensa em ver vidas transformadas, como daquele gadareno. Nada paga o preço de ver um casamento transformado, de ver um filho liberto das drogas, de ver uma filha longe das prostituições, de ver uma pessoa no seu estado de dignidade, retomando o processo e o propósito de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos nos colocando, Pai, nesses dias como instrumentos de Deus. Pai, quantas desculpas. Nesse dia nós te pedimos perdão, Senhor. Se nós temos feito do culto o culto para nós, se nós temos feito da nossa vida cristã uma vida cristã para nós, talvez, Senhor, o maior convite que o Senhor possa dar hoje para pessoas, o maior convite que o Senhor possa dar hoje, e que talvez pessoas não estão entendendo, Senhor, porque no meio da tempestade é difícil mesmo entender, como os discípulos no meio da tempestade não conseguiram entender, eles clamaram, correram pelo Senhor. Tem gente aqui que está no meio das maiores tempestades da sua vida, gente que está sendo, Senhor, bombardeada nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Talvez é difícil até a gente entender. O nosso casamento está sendo bombardeado, o nosso relacionamento com os nossos filhos está sendo bombardeado, nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa vida financeira, a nossa saúde está sendo bombardeada. Nós estamos no meio dessa tempestade, mas a certeza que nós temos é que nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus está no barco, porque o Senhor nos ensina a ter fé. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor tire os nossos olhos de nós mesmos. Não há nada de bom em nós, a resposta não é nós, mas o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Visita-nos, Senhor. Visita o teu povo com unção, com ousadia, com poder. Nós nos apresentamos diante do Senhor para sermos um canal do teu amor. Meu irmão, num ato de fé, se você se apresenta e diz: Senhor, me usa, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um canal. Está difícil, Senhor, passar essa tempestade, mas eu creio que o Senhor quer me levar para o outro lado dessa situação, porque existem pessoas que precisam do Senhor. Se eu não estivesse vivendo coisas assim, eu não estaria, Pai, buscando o Senhor como eu estou buscando. Se você se disponibiliza para o Senhor, se coloque de pé agora no seu lugar. Se coloque de pé, erga as suas mãos. Nós já estamos terminando esse culto. Nós estamos terminando, mas nós não podemos parar. Nós não podemos sair daqui sem dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos
Jesus aqui, Senhor. Erga as suas mãos para os céus e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Essa tempestade não vai parar você. Essa luta não vai parar você. Essa guerra não vai parar você. O diabo não vai usar dessa tempestade para te manter na zona de conforto. O medo da retaliação para fazer você parar. Você vai avançar. Você vai cruzar para o outro lado. Você vai atravessar para outra margem. Onde estão os homens e mulheres que serão usados por Deus nesses dias para sarar a criação, para virar a chave? Uma chave está sendo virada. Ei! Santo, Santo, Todo-Poderoso, Digno, Justo e Verdadeiro, Rei da glória, Teu reino não tem fim. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Põe a mão sobre o teu coração, Pai. Eu quero enviar, Senhor, esses semeadores de paz. Abra os nossos olhos nessa semana. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar os homens e mulheres que o Senhor tem para alcançar. Tira-nos da nossa zona de conforto. Ativa chamados, dons. Ativa compaixão. E visita-nos com teu poder. E agora, Pai, ao sermos enviados novamente para o campo missionário da nossa vida, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, rica e eterna consolação, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos encerrar. Se você está desejoso de entregar a sua vida a Jesus, de voltar para os caminhos do Senhor, você que está em casa, escaneie esse código, entre nesse link, faça contato conosco, nós queremos abençoar a sua vida. Se você também quer, que você esteja aqui, nos procure logo no final desse culto, nós queremos abençoar você. Vá na paz, que Deus te abençoe e que o Senhor te dê uma semana tremenda na presença do Senhor. Seja um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Até quinta-feira, Deus te abençoe.